Bem-vindos à continuidade do tema porcentagem. Na primeira aula, a gente explorou o conceito, as representações e fizemos o cálculo da porcentagem envolvendo lá 5% de 1.000, né? Naquele momento eu fiz o cálculo do modo tradicional, aplicando simplesmente a regra de 3. A intenção agora é a seguinte, é a gente tentar simplificar aquela estrutura de cálculo, né? Repare que lá eu tinha feito o seguinte, a gente tinha escrito a regra de 3, 1.000, correspondendo a 100%, já que 1.000 era o todo, né? E queríamos calcular 5% queríamos saber, né, se 1.000 corresponde a 100%, então 5% de 1.000 corresponde a que quantia? Montamos essa estrutura naquela ocasião. Vocês repararam que quando chegou lá no final, nós executamos o seguinte cálculo. A gente escreveu lá 5 vezes 1.000 dividido por 100, né? Bom, eu convido você a pensar de uma forma um pouquinho diferente agora, e essa forma de pensar vai ajudar a gente a ganhar tempo na estrutura desse cálculo sem ter que passar por essa regra de 3, que é o seguinte fato. Quando você tem o número 100%, isso a gente comentou então lá no início, isso é 100 dividido por 100, né? Então, 100 dividido por 100, obviamente, isso aqui é simplesmente 1, né? Enquanto que, quando eu tenho 5%, isto é a divisão de 5 por 100, e 5 por 100, nós tínhamos verificado que basta deslocar a vírgula, né, que está aqui, 2 casas à esquerda. Então, quando eu faço isso, a gente tem lá o número 0,05. Então, reparem o seguinte, voltando à regra de 3, o que nós temos então aqui é o seguinte, olha, 1.000 corresponde a 1 e x corresponde a 0,05. Se eu efetuar aquela multiplicação que você está acostumado, a multiplicação cruzada, a gente vai chegar à conclusão então de que x vezes 1 é x, e que eu tenho então que esse x é 0,05 vezes 1.000. 0,05 vezes 1.000. Nesse momento, o que você percebe? Olha, eu não preciso dessa estrutura para calcular um certo percentual de um dado número, né? Basta eu entender que a operação envolvida nesse DI, então te perguntar quanto é 5% de 1.000, então a operação envolvida é a multiplicação, né? E outro detalhe é que a escrita 0,05 é a escrita na forma decimal daquela fração 5 sobre 100, daquela fração que representa 5%. Então, uma maneira enxuta de representar 5% de 1.000, eu posso escrever dessa forma, 0,05 vezes 1.000, né? Ou ainda, se eu voltar aqui, repare, realmente são coisas similares. No vídeo anterior, eu havia simplificado esses dois zeros. Se eu não simplificar, entenda que essa escrita é a mesma que eu escrever 5 dividido por 100 vezes 1.000. Quando eu faço isso, observa, o que eu fiz? Só desmembrei essa fração em 2 frações, já que aqui nós temos o denominador 1. Então, eu tenho 5 dividido por 100, 0,05 vezes 1.000 dividido por um número 1.000, né? Então, posso começar a estrutura por aqui? Posso, mas seria conveniente se a partir de agora a gente entendesse que eu posso dar um salto daqui para essa escrita, escrevendo diretamente na forma decimal ou escrevendo, se você preferir ainda usar o símbolo, você vai escrever indiretamente assim, ó, 5% vezes 1.000.
O que precisa ficar claro nesse momento é que o ato, então, de calcular um determinado percentual sobre um número referencial ocorre através da operação de multiplicação, tá ok? E aí, feito, agora, a maneira com que você vai concluir esse cálculo, né? Aí, claro, depende da habilidade de cada um. Sempre que eu falar isso, eu estou falando no não uso da calculadora, né? Porque se for para a gente usar a calculadora, convenhamos, pouco disso aqui seria necessário registrar no papel, né? Com a calculadora em mãos, a gente ganharia um tempo em relação a essa estrutura de cálculo. Então, a gente tem que pensar em não usar a calculadora por conta de que no processo seletivo a gente não vai poder utilizar, tá ok? No próximo vídeo, eu vou precisar desse conceito, especificamente dessa escrita, para que a gente consiga resolver a próxima questão que eu havia colocado na primeira lista de exercício. Então, bons estudos, até a próxima.